Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 4 de março. O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para a regulamentação dos serviços prestados por motoristas de aplicativos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula vai assinar a mensagem de envio do texto que foi construído pelo Ministério do Trabalho e Emprego ao Congresso Nacional. O evento acontece após um acordo fechado entre um grupo de trabalho criado pelo governo federal para tratar da regulamentação das atividades de prestação de serviços de transporte de pessoas e outras atividades executadas por intermédio de plataformas tecnológicas. Desde o ano passado, o governo vem debatendo com os setores a proposta de fornecer garantias e direitos que considera essenciais para os profissionais exercerem suas atividades. Inicialmente, o governo tinha a intenção de enquadrar os motoristas por aplicativo na CLT, mas houve resistência das empresas e, com isso, o projeto deve tratar a categoria como autônoma. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, aplicar repercussão geral na discussão sobre a existência ou não de um vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativo e as plataformas de serviço. Isso significa que, após o fim do julgamento do mérito do caso, todos os tribunais do país devem seguir a decisão do STF após o julgamento de uma causa semelhante. Atualmente, muitas decisões da Justiça do Trabalho consideram que os motoristas têm vínculo de emprego com as plataformas, mas o STF também já decidiu que não havia vínculo com as plataformas em dezembro do ano passado. O programa Desenrola Brasil, do Ministério da Fazenda, foi incluído hoje no mega feirão de renegociação de dívidas. Os descontos para quitar débitos podem ser feitos de forma presencial ou online. Até o dia 28 de março, o mutirão de combate à inadimplência também terá atendimento presencial na agência do Palácio dos Correios, no Anhangabaú, região central aqui de São Paulo, além dos sites do programa Desenrola Brasil e do Serasa Limpa Nome. Lá, os interessados podem receber auxílio para encontrar as ofertas e os descontos e fechar acordo sem nenhum tipo de taxa ou custo adicional. Mais de 700 empresas participam do mutirão de renegociação de dívidas, incluindo as concessionárias de água e energia elétrica. Cerca de 1.400.000 consumidores já acessaram o aplicativo da Serasa para renegociar as dívidas do Desenrola desde 9 de fevereiro, com a integração entre os dois sites, onde é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa. E mudando de assunto, no Rio Grande do Norte, mais de 20 presos do Presídio Federal de Mossoró foram transferidos sigilosamente para outras penitenciárias após a fuga dos 2 detentos. Fernandinho Beiramar e mais 23 presos foram transferidos do presídio em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último sábado. A transferência aconteceu depois que 2 presos da mesma facção fugiram no dia 14 de fevereiro. Beiramar foi levado para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, em uma operação sigilosa. Pelo menos outros 2 detentos do Acre também foram transferidos de Mossoró para Catanduvas. Beiramar tinha chegado à penitenciária de Mossoró neste ano, quando foi transferido de Campo Grande em 13 de janeiro. Na ocasião, outro preso, Marcinho VP, fez o caminho inverso, deixando Mossoró e indo para Campo Grande, numa medida tomada pela Polícia Federal Penal por questão de segurança. A fuga de Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, da Penitenciária Federal de Mossoró, no último dia 14, foi a primeira a ser registrada na história do Sistema Prisional Federal, criado em 2006. Os investigadores da Força Tarefa, que buscam os fugitivos, cercaram neste domingo uma fazenda em Baraúna, onde moradores da região relataram ter visto os foragidos durante a madrugada. A Polícia Federal passou a oferecer uma recompensa em dinheiro de R$30 mil por informações que levem à captura dos foragidos. E nos destaques internacionais, os países mediadores prosseguem nesta segunda-feira com as negociações no Egito para alcançar uma trégua em Gaza entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, depois que avanços significativos foram registrados no domingo.
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez um apelo no domingo para que os dois lados aceitem a proposta de cessar-fogo de 6 semanas diante da imensa escala de sofrimento em Gaza, cuja população está à beira da fome. Representantes de Catar, Egito e Estados Unidos se reuniram com delegados do Hamas do Cairo para parar as últimas arestas antes de uma trégua negociada há várias semanas. Para aceitar um acordo, o Hamas exige o retorno ao norte de Gaza dos deslocados, o aumento da ajuda humanitária, um cessar-fogo definitivo e a retirada dos militares israelenses. Israel, que não participa das negociações, rejeita as condições e afirma que vai prosseguir com as operações até aniquilar o Hamas. A ONU alertou que a fome é quase inevitável para mais de 2 milhões de habitantes na faixa de Gaza, região submetida a um bloqueio terrestre, aéreo e marítimo por Israel desde que o Hamas tomou o poder em 2007. Vamos olhar agora para as Olimpíadas de Paris, que já bate à porta. Ontem foi a vez do nosso surfista Gabriel Medina se classificar. Ele deu um verdadeiro show, venceu o ISA Games em Porto Rico e garantiu uma vaga para os Jogos Olímpicos. E detalhe, com boa dificuldade. Com essas duas classificações, o Brasil agora tem 6 vagas para o surf, sendo 3 no masculino e 3 no feminino. Além da vitória no ISA Games de domingo, Gabriel Medina precisava de outro resultado para se classificar a Paris. O brasileiro ainda precisava que os franceses Caio Rivaste e Joan Duru não conseguissem o segundo lugar. O que de fato aconteceu e a segunda colocação ficou com o marroquino Hanzi Boukian, que com o resultado foi garantido nas Olimpíadas. Do lado feminino, Tatiana Weston Webb, que já chegou ao ISA Games classificada para Paris, lutou pela soma do máximo de pontos possíveis, criando a chance de uma vaga extra ao Brasil. Tatiana terminou a competição em segundo lugar, o que garantiu a classificação de Luana Silva para fechar o sexteto brasileiro de surf nas Olimpíadas. Os 6 classificados são Gabriel Medina, Felipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston Webb, Tainá Hinkel e Luana Silva. Vale destacar que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, o Brasil ganhou medalha de ouro no surf masculino. E antes da gente encerrar, olha só essa notícia. Um urso negro asiático está fazendo um bom progresso enquanto se instala em sua nova casa em um zoológico escocês, depois de ser resgatado do leste da Ucrânia, devastado pela guerra. Quem vê Yampio tranquilo, no zoológico Five Sisters, perto de Edimburgo, na Escócia, não imagina o longo caminho percorrido para chegar até lá. O urso negro asiático foi resgatado na província de Donetsk, na Ucrânia, em meio à guerra com a Rússia. Em outubro de 2022, quando os conflitos na região se intensificaram, o animal traumatizado foi removido do local pelas forças ucranianas. Infelizmente, Yampio não estava nas melhores condições quando foi encontrado por soldados ucranianos. O zoológico em que ele estava foi quase completamente destruído. Achamos que ele tinha um pouco de bolhas nas patas, nas almofadas sob os pés. E, infelizmente, como você pode imaginar, ele estava bastante angustiado também. Então, sim, não são as melhores condições para se encontrar. Após o resgate, começou a peregrinação de Yampio. O urso deixou a Ucrânia através da Polônia, de onde seguiu para um santuário na Bélgica, antes de desembarcar na Escócia. No zoológico escocês, os tratadores dizem que a adaptação tem sido boa, melhor do que o esperado. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!